Oi, BFF! Esse é um espaço pra gente conversar de forma íntima e vulnerável, onde eu vou compartilhar contigo as minhas vivências e experiências, assim como as lições que eu tiro delas. O meu maior objetivo é conseguir te ajudar a construir a vida dos teus sonhos, cheia de leveza, magnetismo, prazer e muita abundância. Vem comigo? Oi, meu amor, tô aqui sem maquiagem, cabelo ainda sujo de mar. Tô gravando 5 da tarde, já praticamente acabou o sol, então desculpa se a qualidade não estiver das melhores, mas eu realmente queria gravar hoje esse episódio. Era muito importante pra mim gravar hoje esse episódio, que minha memória ainda tá bem fresca de tudo que eu acabei de viver, que eu acho que pode trazer algum impacto pra tua vida, porque eu simplesmente vivi o final de semana mais intenso dos meus últimos tempos e aprendi muita coisa muito louca. E como nós somos essas BFFs, temos aqui esse nosso momento semanal para colocar o papo em dia, eu não poderia deixar de compartilhar contigo o que eu vivi. Então, primeiramente, muito obrigada por estar aqui comigo em mais uma semana. É muito especial para mim te ter aqui. Lembrando que os episódios saem toda quarta-feira. Semana passada ele saiu na quinta por problemas logísticos, mas os episódios saem na quarta-feira em todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, YouTube, sai em todo lugar. E a tua review é muito, muito, muito importante para crescer o podcast, cada vez mais pessoas conhecerem. Então, já cria aí o hábito, caso tu escute um episódio ou outro, pode entrar aí na plataforma que tu preferir, seja Spotify ou Apple Podcast na quarta-feira, pra ouvir um episódio novo, na quinta, na sexta, quando tu quiser, mas sai na quarta. E a gente tem esse momento nosso semanal, seja tu dando uma caminhada, passeando cachorro, lavando louça, tomando um banho, ou te bati aqui na câmera, ou simplesmente parando realmente pra ouvir e pra estar aqui comigo nesse momento de introspecção. E antes de começar, eu queria te convidar também a respirar fundo, porque eu acho que às vezes a gente esquece de fazer isso ao longo do nosso dia, e eu esqueço também, então vamos inspirar e expirar. Parece tão simples, tão bobo, né? Mas a gente vai vivendo no modo automático e muitas vezes a gente esquece a importância de uma respiração profunda, um grande bota pra fora e vamos viver esse nosso momento juntas agora. Eu fui para um retiro espiritual esse final de semana, uma imersão de mulheres, chame do que você preferir, com 2 mulheres muito especiais aqui de Pipa, que é a Manu, que é professora de surf de mulheres, especializada em mulheres, ela que me ensinou a surfar, tá me ensinando, né? E com a Ellen, que é uma bruxinha maravilhosa, super mística, que faz um trabalho há mais de 10 anos com mulheres no sagrado feminino e roda de mulheres. E elas 2 se juntaram e criaram um retiro. Eu descobri porque, assim, eu fui pra uma aula de surf com a Manu e depois ela mandou o WhatsApp, Lari, como assim? Eu ainda não te mostrei que a gente vai ter esse retiro aqui em Bahia Formosa, que é uma praia aqui perto de Pipa. E são só 6 mulheres, mas ainda tem uma vaga, caso você queira vir. Aí me mandou lá o PDF com as informações. Mas sabe aqueles sims muito fáceis de dizer? Óbvio, existe um investimento financeiro, existe uma questão racional, mas no emocional eu já tinha uma certeza muito grande no momento que ela me convidou que eu queria ir. Porque eu tava louca pra fazer um retiro com mulheres e eu gosto muito de manifestar as coisas, que as coisas meio que venham e apareçam pra mim e não eu ter que parar e ir atrás. Tem muito a ver com o meu Human Design também, não sei se vocês já fizeram, tem uma ferramenta de autoconhecimento que se chama Human Design. E no Human Design, no meu mapa, mostrou também isso, que eu gosto muito que as coisas, de manifestar as coisas pra mim, de atrair as coisas pra mim, em vez de ser eu a ter que ir atrás. Então eu parar pra pesquisar no Google retiro de mulheres e ver qual retiro eu me conecto, não sei o que, isso não me dá prazer, eu não ia fazer. Mas no momento que aparece assim pra mim, de uma pessoa que eu já gosto, já admiro, num lugar aqui perto, que a logística ia ser fácil pra mim, foi tipo sim na hora. Tanto que eu tava lendo o PDF lá das informações, mas eu já tinha dado sim no meu emocional. Eu até mandei áudio pra Manu falando assim, Manu, eu vou só tipo, pensar aqui rapidinho, mas com certeza é um sim. Tipo, só pra eu não agir no impulso, eu não disse sim na hora. Um passarinho lindo aqui na minha janela. E um pôr do sol maravilhoso na minha frente. O mar
Tá num pôr do sol lindo, lindo. E eu tô olhando aqui pro mar e vendo esse pôr do sol e é de tirar o fôlego. Desculpa cortar a conversa no meio, mas que coisa linda, meu Deus. E eu vou dar uma fungada agora. É nóis. E aí, depois eu só mandei mensagem confirmando que eu ia mesmo. E era isso, porque era tudo que eu queria. Eu amo essa oportunidade de estar com outras mulheres, de me retirar, de retiro, né, no sentido de se retirar da rotina e entrar num lugar de introspecção, entrar num lugar de presença, de olhar pra dentro, ainda por cima com surf, que é algo que eu tô me apaixonando tanto. Então pra mim foi tipo sim, sim, sim. Então fui na sexta-feira, dia acho que 21, né, e voltei domingo ontem e vivi assim uma intensidade que eu vou te contar agora e tu vai entender. E uau, 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 uau. Eu peguei o transfer e fui daqui de Pipa junto com a Karine, que também mora aqui em Pipa, que é uma pessoa maravilhosa. Chegando lá, a gente encontrou a Ellen, a Manu e outras mulheres que vieram de Natal, que a gente também, eu me conectei demais e foi incrível. E a gente tava num hotel lindo, que eu acho que... eu esqueci o nome. A Bela não sei o que. Eu esqueci o nome agora. Mas um hotel super lindo lá. Não tem muitos hotéis, é um assim, em frente ao mar. E a gente começou com uma roda de conversa, se conhecendo, entendendo o que a gente ia viver naqueles dias. E eu já comecei a me sentir tão comecei a me sentir tão leve, tão bem. Eu vou até editar uns vlogs, porque eu gravei vlogs da experiência, eu quero trazer também em formato de vídeo curto, porque eu gosto desse formato longo, poder contar todos os detalhes pra ti, é o que eu mais gosto de fazer, pra ser sincera. Mas os formatos curtos também me inspiram e também chegam mais pessoas, né? Porque hoje em dia eu acho que as pessoas estão muito sem paciência de parar pra ouvir um podcast longo, ver um conteúdo longo. E os conteúdos curtos trazem também aquela vivência, aquela transformação, aquela experiência de uma forma que chega a mais pessoas. Então, vou fazer esses vlogs também, tu vai conseguir ter uma noção visual do que eu tô falando. Mas a gente teve essa experiência e depois a gente foi logo pro mar. E aí começou, de fato, o retiro pra mim. Por quê? Eu tinha feito acho que 5 aulas de surf, ou tipo 4 aulas, e aí essa era a minha quinta, era uma coisa assim. E no surf existem diferentes formas de você surfar. E existe o surf de... Eu falo surf e surf, eu falo os dois, né? Existe o surf de longboard e de pranchinha. Pranchinha é aquela prancha pequenininha, né? Que cabe debaixo do braço. E longboard é uma prancha bem grandona. O surf de pranchinha, ele é mais radical, ele é mais... Você dá umas rasgadas, você dá é aquela coisa mais... Entra nos tubos, sabe? Quando você vê mesmo aquelas fotos bem surfistas, radicais. E o surf de longboard é mais como uma dança. Você vai fazendo passinhos pra frente, pra trás. E são em ondas menores, mas você vai meio que fluindo junto com a onda. É uma parada diferente. Só que quando a gente tá começando a surfar, a gente começa com pranchas maiores por causa da questão de equilíbrio. E a gente começa com longboard. E eu tinha sempre feito minhas aulas com longboard, mas eu sempre quis surfar de pranchinha, porque eu quero essa coisa radical. Eu quero, daqui a alguns anos poder fazer essas coisas radicais, sabe? Que eu vejo o pessoal fazendo, que eu acho super legal. Talvez entrar num tubo daqui a muitos anos, provavelmente, porque o surf é uma coisa que demora muito pra gente evoluir, exige muitas horas no mar pra você evoluir, mas eu quero muito poder viver essas coisas radicais. Então, pra mim, era não quero longboard, eu quero pranchinha. Só que, do jeito que na nossa vida a gente tem que seguir algumas etapas, no surf também. Só que, chegando lá, tinha uma pranchinha e eu falei, vou tentar surfar de pranchinha hoje. E aí, se eu não conseguir, tudo bem, mas eu vou tentar. E aí, eu entrei no mar com toda uma expectativa que eu ia conseguir ficar em cima da pranchinha. Eu nunca tinha... Eu não era nem... Não sou nem boa ficando em cima da pranchona, quanto mais a pranchinha. E aí, eu botei na minha cabeça que eu ia... subir na pranchinha, ia surfar de pranchinha, ia, pegar altas ondas de pranchinha. Eu botei várias expectativas na minha cabeça sobre como ia ser o surf lá na Baía Formosa. E eu me frustrei muito. Assim, muito, porque... Calma aí, deixa eu me botar numa posição mais confortável.
Eu entrei no mar e eu só remava. Minha filha, que meu ombro aguentou, viu? Eu só remava. E aí ia tentar pegar onda e botava toda a força, porque você tem que, tipo, remar. Aí você tem que, na verdade, encontrar uma onda boa, ir pra onda, não, remar até a onda. Aí você rema mais, e eu tentando explicar, ótimo, porque eu sou muito iniciante. Você rema mais intensamente quando você tá pra entrar na linha da onda, digamos assim. Aí você sobe, que é o drop. Eu falando de surf aqui pra ti, tu talvez nem esteja interessado em surf, mas tu vai entender o porquê que eu tô falando isso. Tem uma moral da história. Aí você dropa, né? Você fica em cima da prancha e aí sim você vai na onda. E aí quem é bom faz as manobras e tudo mais até acabar a onda. Enfim. Eu não consegui dropar uma onda. Eu não consegui subir em cima da prancha em nenhum momento. Era muito difícil mesmo. E eu tava ficando bem frustrada, eu tava muito cansada. Eu não parava de... Eu tava super ofegante, porque eu ficava remando. E todas as meninas juntas tentando ali... Tipo, deixando a Manu, que é a professora, empurrar e ajudar. Eu não queria ajuda, eu queria fazer sozinha. Ó, tu já vai entender o quão isso reflete na minha vida. Eu queria fazer sozinha, eu não queria ajuda de ninguém. Eu tava isolada das mulheres, sozinha na minha, tentando e me frustrando e me massacrando, basicamente. Era isso que eu tava fazendo. Terminou o surf, eu fui morta de fome comer. Ainda por cima, tava com dificuldade de encontrar comida vegetariana. Então, ainda foi mais chata essa parte, porque eu tava, tipo, bem frustrada e com fome e, tipo, tava irritada com a situação. Mas na hora eu entendi por que estava acontecendo. Na hora eu entendi a lição. Eu tenho uma facilidade de entender, assim, os sinais da vida de uma forma rápida. Porque acho que já vou fazendo isso automaticamente. E ficou muito claro pra mim o que eu tava fazendo ali. Eu tava fazendo no mal o que eu faço na minha vida. Eu tava replicando no mal um comportamento que eu tenho na minha vida. Nossa, tá ficando muito escuro. Será que se eu colocar a lanterna no meu celular vai ficar melhor? Tá, acho que melhorou. Não tá a melhor coisa do mundo, mas temos umas sombras, né? Mas eu acho que consegue me ver melhor. E aí... eu entendi logo o que tinha acontecido. Como eu tava te falando, eu tava fazendo no mar o que eu faço na minha vida. E o que é que eu faço na minha vida? Eu basicamente tô constantemente, número 1, pulando etapas. Eu não tenho muita paciência pra esperar as coisas acontecerem no tempo delas. Eu não tenho muita paciência pra me dar tempo de aprender as coisas. Desde muito nova, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que ser muito boa em tudo muito rápido. Só que as coisas demandam tempo pra você ficar boa nelas. E no meu profissional eu tenho feito muito isso. Eu tenho sido nada gentil comigo mesma ultimamente. Desde que houve o meu rebranding, que eu me lancei de uma forma solo na internet, eu entrei no retiro muito com isso, com uma busca também muito pro meu lado profissional, porque eu sinto que eu tava com muito confusa em relação à minha vida profissional como criadora de conteúdo, muito confusa com o que é que eu quero fazer. E até louco eu tô falando isso na internet, né? Que é exatamente o lugar que eu tô confusa sobre. Porque eu me sinto muito realizada nesse podcast, em várias coisas que eu tô fazendo, mas eu sinto que eu tenho ouvido muito de muita gente e todo mundo tem uma opinião diferente sobre o que eu devo fazer. Pessoa X fala que eu devo fazer Y, pessoa Z fala que eu devo fazer A, pessoa T fala que eu devo fazer S. E eu tô constantemente meio que com a minha cabeça dando voltas e voltas, porque todo mundo me diz pra fazer uma coisa diferente, mas o que é que eu quero fazer? De fato. O que é que eu tô pronta pra fazer, de fato? E é muito louco, porque o surf, ele mostrou claramente isso. Eu tava com algumas ideias onde eu tava fazendo exatamente isso na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. Pulando etapas, não dando tempo ao tempo, não dando tempo de eu me entender sozinha como creator de novo, porque eu comecei sozinha, eu fiz por muitos anos sozinha, mas depois eu não fazia mais sozinha. E eu me acomodei numa rotina e num nicho, e depois eu não tô mais nesse nicho, eu não tô mais nessa rotina, mudou completamente, e eu tô me reencontrando como profissional. Me reencontrando como mulher, mas como profissional também, como empresária, como... E nesse reencontro, tem surgido vários desafios, né? Porque tem surgido vários medos. Um medo de estar fazendo tudo errado, um medo de não ser boa o suficiente, medo de estar jogando fora tudo que eu trabalhei tanto pra conquistar
por estar querendo levar as coisas mais num lugar feminino, mais num lugar que com um pouco mais de profundidade, porque, sendo bem sincera contigo, amiga, quando a gente tá fazendo algo na internet mais superficial, só humor, ou uma coisa mais humor, ou só mais leve, digamos assim, nós vamos chegar a mais pessoas, porque nós vamos atingir as massas, mas quando a gente traz um conteúdo um pouco mais complexo, profundo, ou reflexivo, além desse conteúdo leve, porque pode ter na mesma, a gente tá chegando a menos pessoas, porque as massas não vão se identificar tanto. Então, consequentemente, os resultados de números vão ser diferentes. E eu sei disso, sou formada em marketing, eu tenho mestrado na área, trabalho com isso desde os meus 16 anos, eu sei plenamente as consequências da decisão que eu tomei, quando eu tomei a decisão de trazer para o mundo o que eu de fato quero trazer. Que nessa fase da minha vida não é algo superficial, é algo bem profundo. E eu estaria mentindo para mim mesma se eu não fosse sincera e trouxesse o que eu de fato quero trazer. Se eu continuasse fazendo humor só porque dá certo, eu não estaria sendo verdadeira comigo mesma. E eu ainda faço humor, porque tem vários trends que eu gosto, que eu acho legais e que eu quero fazer. E eu faço. Quando me dá prazer, eu faço. Mas eu não faço mais humor num lugar de eu tenho que fazer. Quando eu faço, que hoje em dia é a minoria dos meus conteúdos, é de uma forma muito natural, porque me deu vontade. E não uma forma que eu vou fazer isso porque é isso que dá certo. Eu realmente estou levando a minha carreira de uma forma muito intuitiva, mas existiam alguns projetos que eu estava me colocando e algumas coisas que eu estava fazendo no off, alguns pensamentos que eu estava tendo, que eu estava fazendo exatamente isso que eu estava fazendo no surf, pulando etapas. Querendo estar surfando de pranchinha quando eu ainda não tô confortável com longboard. Eu estava fazendo isso na minha vida. Não deixando as pessoas receber um empurrãozinho de alguém, ajuda de alguém. Sabe a professora do surf quando você tá dropando, né? Que é subir na prancha? Quando você é iniciante, o professor dá um empurrãozinho pra você, porque você ainda não tem muita força na remada pra pegar aquela onda. E eu não queria o empurrão da Manu, eu queria sozinha. E é isso que eu faço na minha vida. Eu não quero ajuda de ninguém, eu quero fazer sozinha. Como se eu fosse ser mais foda por fazer sozinha. E não só. E eu tava me isolando das outras mulheres. Outra coisa que eu faço na minha vida, muitas vezes eu me isolo e fico meio que na minha e me afasto das pessoas porque por meio que entrar ali no meu mundo. Eu não sei muito bem o que eu faço, sinceramente, mas é bem parecido com o que eu fiz no surf naquele dia. E eu tenho um esforço desnecessário, porque eu tô ali, tipo, remando pra caralho e botando o maior esforço do mundo, quando se eu, tipo, descesse um degrau e fizesse as coisas tempo ao tempo, tudo poderia ser fluido, fácil e leve. Mas não. Eu quero quanto antes, eu quero o mais rápido possível surfar de pranchinha. E não é sobre o mais rápido possível. A vida não é sobre o mais rápido possível. Existem etapas. E ficou bem claro pra mim o porquê que esse dia de surf foi tão frustrante. E no dia seguinte, eu já tive outra experiência, porque eu já entrei no mar falando assim pra mim: o meu único objetivo hoje é me divertir. Foda-se se eu conseguir subir ou não, foda-se se eu conseguir pegar onda ou não. Eu vou pro mar pra me conectar com o mar, com a natureza, com mim mesma. Eu vou mergulhar, vou me divertir, vou estar com as meninas e vou entrar de longboard, porque eu não tenho como pegar uma pranchinha antes de eu estar boa no longboard. Eu respeito as etapas. Então, nesse segundo dia, eu tive o melhor surf da minha vida. E tudo bem, eu não surfo há muito tempo, mas eu tive o melhor surf da minha vida. Eu peguei várias ondas bonitas. E eu não tava com expectativa nenhuma disso. Eu não tava querendo pegar ondas bonitas. Eu só tava lá, me divertindo, rindo, brincando com as mulheres. A Manu queria me empurrar, eu deixava a Manu me empurrar. Eu pedi ajuda da Manu. Falei: Manu, me ajuda, me coloca nessa onda. E foi tão gostoso, foi tão leve a sensação de conseguir estar em pé. E aprendi a pose do long, que é uma pose diferente. Porque na pranchinha é aquela pose bem radical, sabe, de surfista. O longboard é uma pose mais relaxada, mais meio que em pé. É mais uma coisa mais fluida de dança. E óbvio, não sei fazer ainda a dança no longboard, só consigo ficar em pé. Mas foi tão gostoso, foi tão fluido. E peguei várias ondas. E depois não tava mais com prancha e fiquei só, tipo, no mar, nadando, igual um peixinho, pulando ondinhas, brincando, igual uma criança boba na água, me conectando com a natureza. E foi tão gostoso. E aí, eu já entendi muito claramente que, na verdade, quando a gente
vive na nossa vida as etapas, respeita as etapas, age sem pressa, quando a gente se dá tempo ao tempo, quando a gente tem paciência com nós mesmas, as coisas vão ser muito mais fáceis. Quando o nosso foco é que seja divertido, seja leve, seja gostoso, as coisas fluem muito mais fácil. As coisas fluem, essa é a palavra, que fluíram pra mim no mar naquele dia. E fluem na vida também. Porque eu sei que na minha vida também, quando eu dou tempo ao tempo, eu tenho paciência e eu tô fazendo algo com o único objetivo de me divertir, de aproveitar, parece que eu magnetizo as coisas. Eu magnetizo a abundância, eu magnetizo pessoas, oportunidades. As coisas vão aparecendo e tudo parece fácil, tudo parece fluido. Mas quando eu entro num projeto que eu ainda não tô pronta, porque eu acho que eu tenho que estar, vai doer, vai custar, vai me gerar muito esforço, vai me gerar um esforço desnecessário e eu vou falhar, eu vou fracassar, provavelmente, porque não é a hora. Então, isso veio muito claro pra mim. No terceiro dia de surf, já foi uma experiência diferente do segundo dia, porque o mar, ele tava muito agitado. Ele tava muito louco, porque tinha chovido muito. Eu fui surfar na chuva com as meninas e fui de longboard também. Mas eu tava tão leve, eu não tava com expectativa nenhuma de conseguir surfar. E já me sentia um pouco mais pronta pra tentar sozinha. Diferente do dia 2 que eu tava bem, tipo, eu quero ajuda, eu quero ajuda. No dia 3 eu já tava um pouco mais... Eu pegava ajuda de vez em quando. Tipo, uma onda com ajuda, uma onda sozinha. Uma onda com ajuda, uma onda sozinha. E nas ondas sozinha eu maioritariamente caía, mas era tão gostoso, porque eu não tava fazendo de um lugar de expectativas, um lugar de eu tenho que conseguir ficar em pé. Não, era de um lugar de tipo, vai ser divertido se eu tentar pegar essa onda. E eu lembro que uma onda que eu peguei sozinha, na verdade acho que foi até no segundo dia, uma onda que eu peguei sozinha numa prancha menor, que era uma prancha soft, que é uma prancha meio que de borracha que tava lá, depois que já tinha acabado minha aula e eu tava só brincando, foi um momento que eu não tava querendo pegar onda. Eu tava lá de boa e apareceu meio que uma onda, e a onda meio que me jogou nela. E eu falei, vou subir na prancha, já tô aqui mesmo. E isso acontece na nossa vida. E eu consegui ficar em pé na prancha menor, nessa onda que eu não esperava. Isso acontece na nossa vida. Muitas oportunidades, elas vêm assim, do nada. E são jogadas pra gente quando a gente menos espera. E às vezes a gente até acha que não tá pronta pra aquilo. Mas se a gente se permitisse jogar naquela oportunidade, surfar aquela onda, pode dar muito bom. E deu muito bom, eu fiquei muito feliz, porque eu surfei numa prancha menor, bem menor do que o longboard. Uma onda difícil, porque a onda me jogou nela. E eu fui lá e aproveitei. Então na vida é muito assim também. E eu fui fazendo várias analogias, assim, do surf com a vida. A Manu faz muito esse trabalho. Eu vou deixar até o Instagram dela aqui embaixo, porque ela é maravilhosa e muitas pessoas me pedem dica de... eu vou pra Pipa, o que você recomenda? A Manu dá aula aqui, acho que ela dá aula em Natal também. É ela, não sei o que, ela com 2 L's, o Instagram dela. Alguma coisa. Mas eu vou deixar aqui pra tu ver. E ela faz muito essas analogias com a gente, sabe? Do surf com nossa alma, com nossa vida, com o nosso feminino... Então, assim, que experiência louca, intensa e linda que me trouxe. Mas o retiro teve uma segunda parte, que é a parte da Ellen, que foi a parte mais de introspecção. A gente até brincou que a Manu é o sol e a Ellen é a lua. Yin e Yang realmente se complementam muito. E durante as tardes a gente fez rodas de mulheres, de sagrado feminino, e cerimônia do cacau, e dança estática, static dancing, né? Tipo, várias... ferramentas que a gente usou ali juntas de transformação com a Ellen. E foi bem intenso pra mim. E aí já foi outra experiência bem diferente do surf. Foi quase como se eu tivesse ido a 2 retiros. Porque cada um me trouxe lições diferentes. E nessa parte com a Ellen veio tudo ao de cima. Tudo ao de cima. O primeiro dia, a gente fez a cerimônia do cacau, que é uma medicina poderosíssima, que traz... tem muito a ver com o nosso coração, e nossa alegria, e nosso... Enfim, eu não sei explicar muito bem. Ela explica melhor que eu. Depois eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo também. E eu já tinha feito cerimônia do cacau antes, mas não tinha tido a experiência que eu tive com ela. Não é nada alucinogênico, nem nada assim, tá, meu bem? Tipo, porque às vezes a gente fala, tem gente que não entende, pode levar pra um lado que não é. É só de uma forma natural ativar no nosso corpo com algo natural, que é o cacau 100% natural. Ela até mostrou pra gente como faz, tipo, água, o cacau 100%. Ela botou até um pouquinho de mel, canela e pimenta do reino, é isso. É tipo um chá. E a gente
começou na nossa roda de mulheres, que tinha muita conversa e dança, enfim. Mas nesse primeiro dia, eu passei as 4 horas que a gente estava em cerimônia, eu passei 4 horas chorando, igual uma criança. Eu não parava de chorar. E eu não sabia muito bem por que eu tava chorando. Mas eu tava chorando muito. Muito, muito, muito. E eu entendi que depois que o que eu tava vivendo ali, na verdade, era uma morte para viver um nascimento. Que tem muito a ver com a fase que eu tô vivendo agora. E eu tava vivendo o luto de uma morte. E depois eu tava vivendo o parto de um nascimento. E nem o luto nem o parto são as coisas mais fáceis do mundo, né? Mas eu sinto que o que eu tava fazendo comigo era quase como um parto induzido. Eu tava induzindo um parto, eu tava fazendo uma cesárea antes da hora, eu tava querendo que nascesse essa nova versão de mim que tá nascendo, é natural. Mas eu tava meio que fazendo um parto difícil. E eu sinto que esse retiro me convidou a um parto orgásmico. Esse retiro me convidou a um parto natural, leve, mas um parto sem dor. E sim, é possível, se tu pesquisar no Google, no YouTube, Orgasmic Birth, que em inglês tem mais, vai aparecer um monte de vídeos de partos orgásmicos. Depois dá uma pesquisada sobre isso. São partos onde a mulher sente prazer durante o parto. Isso é possível, isso existe. Porque a gente é tão, nos filmes, nas novelas, trazem tanto um parto muito sofrido que a gente não tem noção que existem outras formas de parir. Eu não tô dizendo que você escolhe, mas existem ferramentas e hipnobirthing e ferramentas que podem ajudar a mulher a ter um parto mais leve, mais fácil, não ser tão difícil. E às vezes funciona, outras vezes pode não funcionar também. Nunca parei, quem sou eu pra falar alguma coisa, mas estou falando da minha experiência com esse meu parto de mim mesma e não um parto de uma criança. Então eu comecei a ser convidada para um parto mais orgásmico, um parto mais gostoso dessa minha nova versão, que não precisava ser tão difícil, não precisava ser tão pesado, podia ser leve. E eu vivi muito luto na sexta-feira. E um luto de uma antiga versão de mim, que vai sempre viver em mim, mas que eu tava pronta pra deixar ir. Eu posso me abrir contigo, porque eu sinto que a gente tem essa intimidade. Eu tenho e sempre tive muito uma necessidade de agradar muito grande. Um medo do julgamento muito forte. E muitas vezes eu me coloquei como quase que eu tenho que agir como alguém perfeito, eu tenho que ser dócil e amável e sorrir quando eu não quero sorrir, dizer sim muitas vezes quando eu não quero dizer sim, para eu ser amada, para eu ser aceita. Isso intensificou muito com a exposição no online. E eu sou uma pessoa dócil, mas eu também sou uma mulher muito forte, que vem de uma ancestralidade de mulheres muito fodas. Só que eu não vi essa minha força. Eu até falei sobre isso no episódio passado. Eu me coloquei muito como frágil. Muito frágil, muito frágil, sabe? Muito preciso de ajuda. Eu preciso que me salvem. Um lugar muito de a força não tá em mim. E uma necessidade muito grande de agradar. Uma dificuldade muito grande de dizer, não, eu não quero isso. Ou de ficar séria quando eu tô afim de ficar séria. E eu tô muitas vezes afim de ficar séria. Ou não sorrir quando eu não tô afim de sorrir. Ou simplesmente agir com mais firmeza e falar com mais firmeza e impor as minhas opiniões, pensamentos, sem medo do que vão falar de mim. Não só na internet, como muito na minha vida pessoal também. Então, era quase como deixar morrer e deixar ir embora essa menina que tem muito medo de tudo. Para deixar nascer uma mulher muito forte, que vem de uma ancestralidade de mulheres muito fortes. Uma mulher que, se for necessário, manda se fuder. Que é uma mulher que aceita as suas sombras, aceita os seus defeitos. E que não quer tentar ser perfeito o tempo inteiro, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Quantas vezes as pessoas são injustas comigo, quantas vezes as pessoas fazem coisas erradas comigo e eu não me posiciono. Eu não sou firme por medo do julgamento. E fico cucando na minha cabeça, o que é que vão achar disso que eu falei? Será que vão interpretar isso XYZ? Problema da pessoa que interpretou XYZ. Não é meu o problema. Então essa versão que faz com a maior autenticidade da sua alma tudo que tem vontade de fazer. E não se limita porque pessoa XYZ vai achar ABC.
Não se limita. Faz o que quer fazer. Uma mulher que tá séria quando quer tá, que é dócil quando quer ser. Uma mulher que é firme na sua postura, uma mulher que enfrenta os seus medos, uma mulher que toma posse da sua vida e que sabe do que é capaz, uma mulher que tem uma força que tá dentro de todas nós. A força de todas as mulheres que já fizeram tanta coisa foda pra gente estar aqui agora e poder sequer ter esse momento. Eu estar falando com uma câmera é um puto privilégio, graças a uma ancestralidade de feministas que foram lá e lutaram por isso. E uma ancestralidade de mulheres que lutaram pra eu poder votar, pra tu poder votar. E pra gente ter fala, pra gente ter voz, pra gente poder estar aqui agora. E no momento que eu honro essa força, eu honro todas as mulheres que quiseram tanto poder mostrar sua força pro mundo e não puderam por causa de um sistema quebrado. No momento que tu honra a tua força, tu honra toda uma ancestralidade. E quando uma mulher se fortifica, de alguma forma, todas nós ficamos mais fortes. Então, eu vivi muito esse luto na sexta-feira e no sábado eu vivi esse parto orgásmico. No sábado, aconteceu. Eu tava pegando fogo. Eu tava literalmente pegando fogo. A minha energia tava assim... Eu não sei qual foi a deusa que entrou em mim, que eu tava vermelha, o meu corpo tava pegando fogo, eu tremia, eu tava com uma energia de fogo muito grande dentro de mim, foi um retiro das águas, mas eu acho que a água tava apagando um pouco também do meu fogo, porque gerou literalmente um incêndio. Assim, tudo bem, eu não tô dizendo que foi a minha culpa o incêndio, mas aconteceu um incêndio. Nesse dia que eu tava pegando fogo por dentro, o meu quarto pegou fogo do hotel, incendiou. O meu quarto incendiou. Eu tô rindo, mas calma, foi um fogo controlado. Eu entrei pra fazer xixi, depois do surf, depois do almoço, antes de começar a cerimônia, eu entrei pra fazer xixi e tava uma fumaça no meu quarto. Eu tava dividindo o quarto com a Karine. Uma fumaça. E eu pensei, será que a Karine deixou um incenso aqui dentro? Aí quando eu olho pro lado, sabe aquele negócio de elétrica, que você liga e desliga as coisas elétricas? Esqueci o nome. Aquilo tava pegando fogo, já tinha pegado tanto fogo que tinha caído, tinha fogo no chão, tinha fogo... E eu olhei pra aquilo, puta que pariu. Aí eu entendi, eu acho que eu demorei uns segundos assim pra entender. Aí eu saí do quarto e gritei, incêndio! Gente, tá rolando um incêndio no meu quarto. Não de uma forma desesperada, porque eu não tive medo, pra ser bem sincera contigo. De alguma forma eu sabia que ia ficar tudo bem, que era uma coisa fácil de resolver. A minha intuição me dizia que tava tudo bem. Mas, né, tinha que informar. E aí vieram as pessoas e veio todo mundo pro quarto, aí extintor de incêndio, aí o pessoal do hotel foi lá e apagou o incêndio. E tiveram que me mudar de quarto depois. Eu peguei minhas coisas todas sujas de cinzas, porque já tinha ficado... Minha mala tava aberta, minhas roupas brancas ficaram todas pretas, de cinzas. E foi uma coisa... Não foi uma coisa simples, mas também não foi uma coisa muito complexa, mas aconteceu. Meu quarto pegou fogo. E nesse dia, não foi só a minha energia, a energia de todas as mulheres, assim, imagina um monte de bruxinhas juntas, bruxinhas do bem, amém. Todas as bruxinhas, na verdade, são do bem, né, gente? Esse negócio de bruxinha do mal foi realmente uma consequência do que o catolicismo colocou para as mulheres que tinham sua mediunidade aguçada, tinham informações, eram sábias, curandeiras, mulheres que entendiam de ervas, mulheres que entendiam de medicina natural, mulheres que eram inteligentes. E naquela época não podia, né? Só os homens podiam deter da inteligência, então a gente era o quê? Queimada na fogueira, muito obrigada. E muitas de nós somos mulheres reencarnadas que foram queimadas na fogueira. Eu sei que eu fui uma delas. Eu sempre soube que eu era bruxinha. E hoje em dia a gente fala isso com carinho, a gente fala isso com todo amor, mas realmente tem um certo medo, um certo trauma. Até hoje eu fico meio... Tem alguns momentos que eu fico, será que eu... Agora, bem menos, depois desse retiro. Mas eu sempre tive, assim, alguns momentos que, tipo, será que eu falo isso? Tipo, as pessoas vão interpretar errado. Agora... Não tô muito preocupada com isso, então eu vou falar bem mais coisas que eu não tinha coragem de falar. E uma delas é isso, assim,
Eu sempre me considerei bruxinha, adoro medicinas naturais e ervas e curas e rodas de mulheres e dança e tudo que envolve essa sabedoria ancestral milenar que sempre foi tão importante pra nós, a conexão da lua com o nosso corpo, com o nosso ciclo menstrual. Meu bem, tipo, a gente vai fundo, e era um monte de bruxinhas juntas. E a gente tava numa energia bem intensa. As luzes ficavam piscando. A energia nossa, e tudo é energia, né? A energia de uma luz, ela é uma energia artificial e nós temos a nossa energia do nosso campo. E quando a nossa energia tá muito forte, muito intensa, ela pode sim impactar a energia física, tá? Acontece. Podem acontecer realmente casos mais extremos. Óbvio, o incêndio pode ter sido um curto-circuito que podia ser uma grande coincidência, mas eu não acredito em coincidências. Não acredito. E foi bem simbólico pra mim de tudo que tava acontecendo, não só comigo, com a Karine, que também tava no quarto, com as outras mulheres que também estavam ali do lado, com toda essa união, porque nunca é sobre uma, é sempre sobre o coletivo. Sobre essa união que tava acontecendo. E as luzes ficavam piscando, o ar-condicionado ficava ligando e desligando. Ficou, 2 dias assim o hotel. Chegaram as mulheres do hotel e falaram: meu Deus do céu, vocês estão gerando caos aqui na energia desse hotel. Porque tava aí a gente rindo, né? Porque a gente vai fazer o quê? Não tinha o que fazer. E aí, a gente foi pra cerimônia no escuro, porque tinha faltado luz no hotel por causa disso. A gente foi pra cerimônia no escuro. E o hotel, assim, eles são incríveis, maravilhosos. As pessoas mais gentis do mundo, mais prestativas, resolveram tudo na maior rapidez do mundo. Botaram a gente no outro quarto rapidinho, super gente boa, super responsáveis. Arrumaram na hora a energia, todo mundo... acho que em 2 horas eles conseguiram dar um jeito de arrumar a energia. Eu pensei que a gente ia ficar pelo menos um dia sem energia, mas não, eles resolveram, super rápido. Super rápido. Eu fiquei passada. E aí a gente foi fazer a cerimônia num quarto, porque tava chovendo, também tem isso, o impacto da chuva. E a chuva também amenizando um pouco desse fogo interno. Nesse ritual foi diferente do dia anterior, já tava com outra energia. Mas, assim, não vou contar todos os detalhes, porque é muita coisa, mas houve um momento de conversa também desse simbolismo do que tinha acabado de acontecer, porque tinha acabado de acontecer o incêndio, pra todas nós nos acalmarmos. E foi engraçado, porque eu falei o que simbolizou pra mim, e falei que em nenhum momento eu fiquei com medo, porque foi bem... Eu recebi realmente a minha intuição que ia ficar tudo bem, mas eu meio que me diverti em meio ao caos. Eu não tava muito preocupada. Eu foquei na solução, incêndio, bora resolver. Peguei minhas coisas lá dentro, resolver. Mas eu não tava, com medo, chorando, nervosa. Eu tava meio que... Caramba! Sabe, meio que me divertindo em meio ao caos, digamos assim. Não me divertindo num lugar de zombar, até porque é uma situação chata pros donos e tudo mais, que tiveram uma certa dor de cabeça, que teve que vir o eletricista e tudo mais. Ainda que tenham resolvido super rápido, é chata a situação. E eu tenho muita empatia com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu tava meio que com uma energia meio de criança, sabe? Meio ao caos. Eu não tava com energia muito tensa, eu tava com energia bem leve em meio ao caos. E eu fiquei me sentindo culpada por isso. Nossa, será que eu sou uma pessoa horrível? Mas, na verdade, depois eu entendi que a simbologia daquilo era como eu levo a minha vida. Tá acontecendo o caos, tá caindo o mundo, e eu brinco com a situação. Eu faço isso na minha vida. Eu brinco com a situação, eu brinco com as tragédias da minha vida, eu zombo de mim mesma, eu brinco comigo mesma, eu literalmente faço isso nas coisas mais difíceis que acontecem na minha vida. Eu faço isso. Eu não me deixo cair em meio ao caos. Eu meio que entro no caos e me dou uma certa divertida no caos. É uma forma minha de levar, que deixa a minha vida 1 milhão de vezes mais leve. 1 milhão de vezes mais leve, porque essa energia de criança, essa energia meio de quase que um nada me abala. Abala, claro que abala. Mas quando a gente consegue brincar com a situação, quando a gente consegue deixar as coisas mais leves, as coisas fluem de uma outra forma, as coisas se resolvem mais rápido, as coisas dão mais certo. E eu entendo que tem gente que vai ouvir isso e vai falar: nossa, eu discordo completamente, porque numa situação séria você tem que manter a seriedade. E eu não tava rindo nem zombando de ninguém na hora, mas internamente, comigo mesma, eu tava sentindo essa coisa bem de boa mesmo. E eu sei que tem gente que vai ficar nossa, é um absurdo, numa situação de caos, a gente tem que se preocupar, a gente tem que ficar triste, a gente tem que... Tá, tudo bem. Cada um tem direito de escolher a forma que quer viver a vida. Eu adoro a forma que eu vivo minha vida.
Eu não vou deixar de ser empática com ninguém, eu não vou deixar de ser solidária, deixar de ser querida, deixar de trazer o meu amor, a minha solidariedade, a minha empatia. Inclusive, sou o tipo de pessoa que quando tô escutando uma história difícil de alguém, tô completamente entregue ali, tô completamente 100% entregue e devota a ouvir aquela pessoa e quase que viver um pouco com ela aquilo pra gente conseguir transmutar juntas. Tenho muito isso dentro de mim. Então, o fato de eu levar as coisas dessa forma não faz com que seja algo zombatório ou assim. Porque às vezes quando a gente tá contando uma história, e tem pessoas que têm experiências, né, diferentes, cada um tem sua experiência com as coisas da vida e podem levar pra um lado que não é. E esse pensamento que eu tô te falando agora foi o que eu tive na hora quando eu compartilhei com as meninas. Eu fiquei achando que elas iam me achar uma má pessoa, iam achar que eu era não empática, algo assim. Aí eu desabafei com elas, falei, olha, eu tô com medo do julgamento. Eu tô com medo do julgamento. E aí todas, tipo, tiveram lá comigo e falaram que de jeito nenhum, ao contrário, que admiravam essa minha forma de levar a vida. Mas o retiro já começou comigo com medo do julgamento. Nesse dia, estavam vindo à tona várias coisas da minha vida. Várias coisas estavam subindo à tona. Várias sombras minhas estavam vindo à tona. E essa foi uma delas. E aí, hora de tirar cartas, e aí veio pra mim a carta da vítima. E eu fiquei puta da vida. Eu fiquei puta. Vítima é o caralho. Eu não me comporto como uma vítima, não ajo como uma vítima. Ao contrário, eu sempre deixei claro que eu não era vítima de nada. Desde o que aconteceu na minha vida recentemente, desde tudo. Eu sempre deixei claro que eu não era vítima. Então eu fiquei com muita raiva quando veio a carta da vítima. Até eu entender que a carta tava certa. Tipo, 100% certa. Porque primeiro veio, a carta tá errada. Treta. Até que a Ellen convidou a gente pra fazer uma dança, onde a primeira dança era incorporando a carta. Então, agi, no meu caso, como uma vítima nos passos daquela dança. Então, eu dancei, eu botei meu cabelo todo pra frente e eu me encolhia, eu botava meu ombro assim bem pra baixo e ficava com a corcunda bem grande e me encolhia e derretia no chão e fazia comportamento de vítima e cara de vítima e a pobre coitada e a frágil, a delicada que precisa de ajuda, a menininha, a pobre coitada. E aí eu entendi claramente que sim, eu estava agindo como uma vítima. Sim, eu tava agindo como uma vítima na minha vida ainda. Ainda que eu achasse que não, eu tava. Porque quantas vezes, eu até corporalmente, por isso que é legal os exercícios corporais, quantas vezes eu não tenho essa postura. Já melhorou muito, porque no início do ano minha postura era bem caída. Mas quantas vezes eu não caio minha postura, eu não boto meu cabelo pra frente, eu não me encolho perante a vida, eu não vejo o potencial, eu não imponho a minha força, o meu potencial, eu não deixo claro o que eu sou capaz de fazer, eu não me diminuo. Quantas vezes eu não me diminuo? Eu me diminuo várias vezes. Ah, não, isso que eu fiz não é nada demais. Isso que eu fiz é foda pra caralho, nada demais é porra nenhuma. Isso que eu fiz é massa. Olha uma mulher fazendo o que eu fiz, porra, é massa. Quantas vezes eu não me boto pra baixo, finjo que minhas conquistas não são nada demais, coloco como se fosse besteira. Muitas coisas grandiosas que eu fiz que eu coloco como se não fosse nada demais. E são coisas muito incríveis. Quantas vezes eu não me diminuo, quantas vezes eu não sou a menininha frágil que precisa de ajuda. Quantas vezes eu não vejo esse poder que há em mim. E aí a segunda parte que a Ellen convidou a gente pra fazer foi uma dança incorporando, no meu caso, era o antídoto para aquilo. Então, o antídoto da vítima, no caso, pra mim, é aquela mulher forte, empoderada, dona de si, que assume responsabilidade. E aí, a dança foi completamente diferente. Primeiro que foi uma dança sensualíssima. Foi uma dança super sensual no meu corpo, com minhas curvas, com os meus movimentos. E foi uma dança muito... como é que eu posso dizer... meio bruta, assim, sabe? Tinha os movimentos, meu ombro bem pra trás, minha postura bem reta, meu cabelo longe da minha cara. E eram umas coisas meio, uns gritos, meio... uma coisa meio leoa, sabe? Uma coisa meio... bem forte.
raivosa até, meio que ativando uma raiva que eu não deixo vir muitas vezes pro mundo, que é esse fogo que eu tenho que ativar dentro de mim, que também é o fogo que move a ação das coisas que eu tenho pra fazer e deixo de fazer por medo, muitas vezes. Por não achar que eu sou suficiente, por não achar que eu sou capaz, quem sou eu? Então, aí ficou claro, muito claro, como eu estava incorporando muito a vítima na minha vida. A menina frágil que precisa de ajuda. A vítima, e muito um lugar de não aceitar as minhas sombras. Depois a Ellen convidou a gente para fazer meio que um desenho. Eu não sei explicar muito bem, mas era representando o nosso corpo. E aí eu dividi a folha em duas partes. A parte de baixo era o que eu até então sempre fui. E a parte de cima era esse lado meu que eu tô ativando. E a parte de baixo era um desenho de criança. Sabe aqueles desenhos de criança que tem o sol, as nuvens, as árvores, o coração vermelho, tudo pintado dentro da linha, com cores pastéis, cores clarinhas? Era isso. E o desenho de cima, na verdade, não era um desenho. Eu peguei tinta vermelha, taquei assim no papel. Peguei tinta preta, taquei assim no papel. E saí misturando tudo e fazendo uma gororoba de tinta que ficou tudo... E aquilo, na verdade, eram sombras. Eram aceitar as minhas sombras. Aceitar que não sou perfeita, nunca fui, sou bem longe disso. Mas que não tenho que aparentar ser essa menina perfeita. Que não tenho que tentar mostrar pra ninguém essa perfeiçãozinha irritante, pra ser bem sincera. E que não tenho que ter medo das minhas sombras como se elas fossem erradas. Nós somos feitos de sombra e luz. É o equilíbrio. É o equilíbrio da vida. Então, no meio desse processo todo, aconteceram umas coisas na minha vida pessoal onde eu senti raiva, onde eu senti ciúmes, onde eu senti sensações que me trouxeram para essas sombras. Revolta, onde eu senti medo do julgamento, como eu te falei. E foram acontecendo coisas muito intensamente ao longo desse dia que estavam trazendo muito ao de cima essas emoções, essas sensações. Dessa sombra. E é libertador você aceitar a sua sombra. É libertador você olhar pra ela e falar, é lindo também. Também é lindo. Sim, eu sinto essas coisas. Eu sou humana, eu sinto raiva. Às vezes eu quero mandar pra puta que pariu, não significa que eu vá mandar. Mas às vezes eu quero mandar. Mas eu posso, de uma forma educada, expressar que eu não tô confortável com alguma coisa. Continuo não sendo a favor de tratar mal as pessoas, não é isso. Nem algo que eu quero pra minha vida. Mas me posicionar, não, olha, não gostei disso, olha, isso pra mim foi falta de... E eu tive que me posicionar nesse dia em relação a uma coisa da minha vida pessoal. Dizer, eu não gostei disso. Não, isso não foi legal. Isso pra mim foi tipo, uau, que massa. Uau, eu consigo me posicionar. Eu não tenho que agradar. Uau, que libertador. E aí, na hora da dança, que depois era pra fazer de novo, incorporando essa... No meu caso, foi meio que essa minha nova versão. Eu subi na cama, porque tem muito a ver com minha sensualidade também. Eu sinto que minha força e o meu fogo também tá muito na minha sensualidade, porque a nossa sensualidade, sexualidade tá muito conectada com criatividade, que tá conectada com abundância, que tá conectada com esse poder, isso em homens e em mulheres, que tá no nosso chakra sacral. E eu sinto muito que essa minha força também tá muito nessa minha sensualidade. Então eu fui pra cama. E eu dancei na cama, uma dança que veio... Que não é uma dança coreografada, é uma coisa que vem de dentro. E eu tava, tipo, leoa. Eu tava, tipo... Eu tava, tipo... Botando os leões pra fora, literalmente. Que é o que eu nunca faço na minha vida. E foi libertador. E eu me segurei nessa postura. E essa postura que eu quero... ter na minha vida também. A menina dócil e querida vai estar sempre em mim. Eu sempre vou ser dócil e querida, porque eu sou assim. Eu sou amorzinho de pessoa. Posso dizer isso, eu não tô nenhum medo, desumilde, tá? Também, talvez, às vezes seja. Mas sou um amorzinho de pessoa. Mas também tenho esse meu lado forte, que se posiciona, que fala de política com os meus amigos. Na internet não tenho muita paciência, não. Mas com os meus amigos, que falo sobre movimentos que são importantes pra mim. Eu sempre fui vegetariana e morro de medo de falar que sou vegetariana, porque eu tenho medo das pessoas acharem ruim. Olha só a cabeça da pessoa. Eu sou vegetariana há quase 4 anos. E eu falo pouquíssimo sobre isso. Até no meu ciclo social só menciono, não como carne, sou vegetariana. Mas não entro a fundo. Às vezes as pessoas me perguntam por quê. E eu tenho um porquê muito claro do que eu sou vegetariana.
Sou vegetariana por causa que eu não tô aqui pra gerar sofrimento pra nenhum animal, porque não combina comigo, nem com os meus valores, e por causa de uma questão ambiental fortíssima, dado que a agropecuária é o que mais polui no mundo, e o pessoal tá ali falando de carro elétrico, quando na verdade a carne e o peixe e o frango que a gente bota no prato é o que mais tá poluindo. Tipo, incomparavelmente, e pode assistir Cowspiracy lá no Netflix, que mostra com dados o que eu tô falando, porque eu sou bem ruim com dados. Eu não sou uma pessoa que decora muitos dados. Mas, foda-se, eu não ligo pro que os outros comem, cada um come o que quiser. Agora, pra mim existe um porquê de eu ser vegetariana que é muito forte. Então, o feijão tem bacon, é só catar o bacon, eu não vou comer. O bacon tá ali, eu não vou comer. Catar o bacon pra mim do feijão e botar ele de lado, eu tô na mesma... Entendeu? Pra mim parece meio óbvio, mas pra algumas pessoas não é. Não é sobre o gosto da comida. Eu gostava de carne. Eu abdiquei de carne por algo que é maior pra mim. Do jeito... como várias outras causas que são muito importantes pra mim. E que eu não falo sobre, muitas vezes. Às vezes eu até pareço meio burra e meio sem causas. Por não falar das minhas causas, por medo do julgamento das pessoas, porque quando eu me posiciono, por exemplo, sobre vegetarianismo, vem um monte de gente encher o saco e falar, não, porque isso e aquilo, e você é isso e aquilo, e você é aquilo. O povo fica com raiva de mim, porque eu me posiciono sobre o que eu como, olha que louco, e sobre o que é importante pra mim. Então, muitas vezes eu fiquei meio que de saco cheio de explicar e não falo, não tô afim de explicar, não. É só porque sou. Não! Qual o problema de eu me posicionar? E se a pessoa não concordar, tudo bem, eu também não concordo com o que ela come. É nóis, cada um come o que quer. A gente não tem que concordar. Cada um toma as decisões que quiser pra sua vida. Mas eu também não preciso me calar sobre o que é importante pra mim. Tantas pessoas que podem se inspirar, que às vezes nem sabem daquilo. Nem sabem que aquela carne que tá comendo tá poluindo muito mais do que não sei quantas horas de chuveiro aberto por dia. Que gasta muito mais água, no caso, não sei quantas horas de chuveiro aberto por dia, que polui muito mais do que sei lá quantos corridas de carro e... Enfim, muitas pessoas podem querer ouvir aquilo, e eu deixo de falar. Sempre deixei de falar e de me posicionar, porque a menina boazinha não se posiciona, ela fica caladinha, quietinha, bela recatada do lar. Então, tô exagerando. Nunca fui do bela recatada do lar, mas tem um pouco dessa questão cultural também, do patriarcado, da menina dócil, da menina quieta, da menina que fala as coisas certas na hora certa, que é uma consequência de uma estrutura social que eu não tô afim de colaborar mais com essa forma. Eu vou ser dócil quando eu quiser ser dócil. Eu vou sorrir quando eu quiser sorrir. E eu vou falar palavrão quando eu quero falar palavrão, que isso eu já fazia. E vou me posicionar quando eu quiser me posicionar. E vou dizer não quando eu quiser dizer não. E vou dizer sim quando eu quiser dizer sim. E vou argumentar quando eu quiser argumentar. Porque a gente ainda tá num mundo que incomoda muito a mulher que argumenta, a mulher que posiciona, a mulher que é firme. Ela é bruta, ela é mal educada, ela é mal isso. Mas quando é um homem fazendo a mesma coisa, nossa, ele é foda, ele se posiciona, nossa, que cara massa. Que inspiração de homem. Ele é foda. Agora a mulher fazendo a mesma coisa? Então vem isso muito à tona pra dentro de mim. E com certeza tu tá sentindo o impacto disso nesse podcast, porque tá muito forte em mim. Tudo... as entranhas da forma que eu tava vivendo, que tava me massacrando por dentro. Já não dava mais, já não conduzia mais com a mulher que eu vinha um ser. Mas fazem parte, na vida a gente tá constantemente em mudanças, em evoluções, em transformações. Eu acho que isso é saudável. Eu quero viver sempre dessa forma. Se eu tiver daqui a 5 anos igual que eu tô hoje, eu tô vivendo errado, pode me dar um puxão de orelha, porque não é pra eu tá, é pra eu tá diferente. É pra eu ter evoluído, senão eu tô vivendo errado. Senão eu tô na Terra pra quê? Então, essas mudanças, essas evoluções, elas são muito, muito, muito importantes. E eu vivi nesse sábado muito desse... Depois eu ainda tive que, passar uns óleos essenciais de lavanda pra conseguir dormir, porque eu tava muito pegando fogo, assim, eu tava muito, realmente intensa, numa energia muito intensa. E aí eu consegui dormir e tudo mais, acordei no dia seguinte, aí teve esse último surf que eu te falei, depois já foi um dia mais tranquilo, a gente foi andar de bugre, as mulheres, fomos pra uma lagoa... E entrei na lagoa, deixei medo de peixe no lugar dele, que é na minha infância, que não me pertence mais. Entrei na lagoa, fiz tudo que eu queria fazer.
E foi bem especial, assim. E nesse domingo, né, nesse último dia, a Ellen até falou pra mim que eu nem tinha percebido, mas a gente tava no bugre, eu tava cansada, a gente tava indo embora, eu já não tava muito pra papo, porque eu tava cansada. E diferente de como eu sempre fiz na minha vida, que é quando eu tô cansada, exausta, eu fico com um sorriso no rosto, fingindo que tá tudo bem, que eu tô com toda a energia do mundo quando eu não tô, eu simplesmente agi como uma pessoa cansada. Então eu fiquei quietinha na minha, no meu canto, na minha. E aí falaram pra mim assim, ai, bora descer aqui do bugre pra tirar uma foto, o bugueiro. Aí eu olhei e falei assim, não, eu não quero. Quero ficar aqui. Eu não quero descer, eu tô cansada. Quero ficar aqui. É besta, só o ato de falar, não quero descer. E eu não falei de uma forma mal educada, só falei, não quero descer, eu tô cansada, eu quero ficar aqui. Mas isso era algo que eu não faria. Aí depois a Ellie olhou pra mim e falou, olha, Lari, que massa, tu falou não. Eu achei o máximo quando eu vi tu falando não, que não queria ficar... Que evolução, que massa. Porque ela acompanhou esse meu processo. E era algo que eu não faria antes. Eu simplesmente ia dizer, claro, vou descer pra tirar foto. E eu tava exausta, eu não queria descer daquele bug e depois ter que escalar nele de novo. Que é uma mini escalagem, subir no bug. Eu queria ficar lá quietinha, na minha. E não, eu teria descido pra agradar sei lá quem. Bugueiro? Por que eu teria que agradar o bugueiro da foto que... Não. Então me posicionei. Com algo besta, mas me posicionei. E só de pensar que isso antigamente teria me torturado por dentro. Eu teria ficado 1 hora pensando, meu Deus do céu, eu falei isso, tão bugueiro agora acha que eu sou antipática. Meu Deus, o que será que as meninas estão achando de mim porque eu tô muito calada, eu tô muito quieta? Será que elas estão achando que eu sou mal educada? Será que eu tô tratando alguém mal pelo fato de eu estar quieta na minha? Será que isso aqui é falta de educação que eu tô fazendo? Eu ia ficar cutucando a minha cabeça 1 hora, isso. E eu não tô dizendo que isso morreu completamente em um final de semana, porque as coisas não são assim, as coisas levam tempo. Mas aconteceu uma iniciação, aconteceu tal parto orgásmico. Porque todo esse processo, ainda que tenha sido em dor, porque foi em dor, também ao mesmo tempo foi gostoso, ao mesmo tempo foi prazeroso, ao mesmo tempo foi leve. Então, esse final de semana pra mim foi sobre essa morte e esse nascimento. E esse nascimento agora ainda é um bebê, agora, né? Então, ainda tem todo um processo pela frente pra realmente amadurecer e virar uma coisa forte, firme e bem entranhada dentro de mim. Agora foi meio que uma ativação, uma iniciação, e eu ainda tenho muito que viver, experienciar e testar. Ainda vou ser colocada com certeza em várias situações onde eu tenho que me impor, e eu sei que não vai ser fácil, porque não é em 2, 3 dias que a gente cura uma coisa que vem de infância, muito impregnada em nós. Mas eu espero que com esse podcast eu possa te inspirar de alguma forma para tu entender essa força que existe dentro de ti também. Nunca são só histórias que eu compartilho contigo nesse podcast, eu quero que tu entenda isso. É sempre algo maior do que só histórias. Eu aprendo muito ouvindo as histórias dos outros, das outras principalmente, porque eu me conecto muito com mulheres. E quando uma mulher conta uma história de algo que viveu, muitas vezes vai passando um filme na minha cabeça de coisas parecidas que eu vivi, sensações parecidas que eu tenho, medos parecidos que eu tenho, inseguranças parecidas que eu tenho, inspirações do que eu quero vir a fazer, do que eu gostaria de fazer, da forma que eu gostaria de viver. Então se isso te trouxe algum insight, escreve. Eu te recomendo ter um journal, né? Um caderninho, que tu escreva tuas emoções, sentimentos. Eu tenho isso desde criança e é a melhor coisa da vida. É quase como um desabafo, bota pra fora. Se tu não quer escrever à mão, cria um grupo no WhatsApp contigo mesma e coloca áudios, fotos, textos sobre tuas emoções, sobre tuas vivências, experiências. Bota pra fora. Porque quando a gente guarda demais, aquilo vai criando tensões no nosso corpo, no nosso físico e vai machucando. Vai criando traumas. Então bota pra fora. E se tu tiver tido alguma inspiração, algum insight, qualquer coisa que tenha vindo pra ti nesse podcast, assim que tu acabar de ouvir, vai escrever sobre isso. Vai refletir sobre isso. Como talvez tu possa também viver esse parto na tua vida, seja de um projeto, seja da mesma coisa que eu tô vivendo, de uma coisa parecida, de uma coisa completamente diferente, mas que te veio uma ideia. Anota, escreve, não deixa que seja superficial, não deixa que seja só ouvir algo, leva isso para alguma transformação real e tangível na tua vida, porque é para isso que eu tô aqui, é isso que eu espero poder trazer para ti, uma transformação real e tangível na tua vida. Então, vem todas as quartas, vem com a gente, faz parte dessa comunidade, vamos juntas nessa. É muito especial para mim te ter aqui e muito obrigada por ter ouvido até o final, eu tô muito, muito feliz de te ter aqui comigo. Não esquece de comentar o que significou pra ti, o que é que foi pra ti esse episódio. Um beijo enorme e te vejo próxima semana. Tchauzinho!